E aí, gente, vamos nessa então? Começando então a resolução das 4 questões da lista de exercícios do encontro anterior, tá? Aquela tarefinha que teve lá o valor de 4 pontos que você enviou lá como atividade avaliativa daquele encontro, tá? Vamos nessa videoaula. Primeira questão, então, daquela lista, a questão extraído da Universidade Estadual de Goiás, prova 2020. Em um experimento com uma colônia de bactérias, verificou-se que uma bactéria se divide em duas a cada hora. Nessas condições, o número de bactérias originadas de uma só bactéria dessa colônia depois de 12 horas será. E aí nós temos, então, as múltiplas alternativas A, B, C, D, E. Galerinha, qual que é a moral da história dessa questão? Eu diria uma questão de fácil interpretação com um pequeno detalhe que você vai acompanhar comigo na resolução aí. Ó, uma bactéria se divide em duas a cada hora. Se a gente começa essa população de bactérias com uma única bactéria, no instante zero, ou seja, no momento inicial de observação, passada uma hora, nós passaremos então a ter duas bactérias, porque aquela uma subdividiu em duas. Essas duas bactérias, passado agora mais uma hora, elas vão também se subdividir, cada uma delas, em duas bactérias. Então, nós teremos agora um total de 4 bactérias após 2 horas de observação dessa colônia. Bom, o que que isso significa? Significa que nós estamos construindo uma sequência de quantitativos de bactérias de hora em hora, conforme essa escrita. No instante zero, uma bactéria. No instante uma hora, duas bactérias. No instante 2 horas, 4 bactérias. E assim sucessivamente, ou seja, essa quantidade de bactérias de hora em hora vai dobrando por conta dessa subdivisão que vai ocorrendo de cada bactéria sendo subdividida em duas a cada hora passada. E aí, o objetivo da questão é que a gente calcule o seguinte, ó, quantas bactérias teremos depois de 12 horas nessa colônia, tá? Chama sua atenção para esse detalhe, ó. No primeiro termo, estamos falando do instante zero. Segundo termo, instante 1. Terceiro termo, instante 2. Quarto termo, instante 3 horas. Ou seja, o que significa dizer? A posição do termo é uma unidade maior do que o instante desejado, o instante observado. Significa dizer que, desta sequência, nós estamos interessados em investigar qual é o seu 13º termo. E não, cara, o 12º. Por quê? Se eu quero depois de 12 horas, como você viu, a posição do termo é uma unidade maior do que o instante observado. E aí, essa sequência, como você estudou no encontro passado, é uma progressão geométrica de razão 2. O que é uma PG? É uma sequência numérica onde cada termo, a partir do segundo, é obtido através do antecessor multiplicado por um número fixo, um número constante, chamado de razão, tá? E aí, nessa definição, constrói-se essa formulazinha chamada fórmula do termo geral de uma PG, onde a fórmula fala assim: A índice N é igual a índice 1 vezes Q elevado a N menos 1. Lembrando, N é a posição do termo que eu estou procurando. Nesse caso, então, estamos procurando o termo de posição número 13, tá? O primeiro termo já tem o Q1, esse Q é a razão. Você lembra que na PA a razão era representada pela letra R. Na PG, a razão passa a ser representada pela letra Q com a ideia de quociente de uma divisão. Por quê? Se eu tenho uma sequência e quero determinar
Se ela é uma PG de fato, o que eu preciso verificar? Se o quociente, se o resultado da divisão de cada termo da PG pelo seu imediato antecessor é fixo, é constante. Então, eu faço 32 dividido por 16, 16 dividido por 8, 8 dividido por 4, 4 dividido por 2, 2 dividido por 1. Repare que todos os resultados, todos os quocientes dessas divisões são de fato iguais a 2. Isso caracteriza que essa PG, que essa sequência, melhor dizendo, é uma PG, tá? Então, a letra Q vem da palavra quociente, beleza? Então tá, vamos lá então ao que interessa. Primeiro termo é 1, razão então é 2, a posição desejada é a posição de número 13, e eu quero saber então quem é o A índice 13, quem é o A13 dessa sequência. Cara, aí vem, assim como você viu lá em PA, em PG, essa formulazinha aliada nossa para gabaritar esse tipo de questão. Olha lá, ó, aplicou na formulazinha, primeiro termo, vezes 2 elevado a n menos 1. Como multiplicar por 1 nada altera, ficamos apenas com essa potência 2 elevado a 12. Lembra que 2 elevado a 10 é uma potência que aparece com uma certa frequência em exercícios? Está lembrado o valor de 2 elevado a 10? 2 elevado a 10 é 1024. E aí, para alcançar 2 elevado a 12, é só fazer 1024 vezes 2 outra vez. Então, 1024 vezes 2, 2048, vezes 2, 4096. Portanto, depois de 12 horas de observação dessa colônia que está iniciando com apenas uma bactéria, cada bactéria subdividindo em outras duas de hora em hora, lá depois de 12 horas teremos um total de 4096 bactérias, concluindo então aí o gabarito letra A é o gabarito dessa questão. Tá certo, gente? Ó, uma questãozinha como essa, eu diria imperdível, tá? Repare que é uma questão de fácil interpretação, com um detalhezinho aí que às vezes o candidato, né, menos atento, não talvez deixaria passar batido aqui a ideia de que a posição é uma unidade maior do que um instante e talvez fosse calcular que não o A13 e sim o A12. E aí, o gabarito que ele assinalaria seria a letra E, 2048, tá? Espero que você não tenha caído nesse peguinho quando você tentou resolver a questão na atividade, tá? E que você tenha utilizado dessa questão para engrandecer um pouco mais aí a bagagem de conhecimento. Então, a gente vai agora lá, sem perder tempo, continua na aula de matemática, questão 2 dessa lista aí. Vem comigo aí, hein?